E estamos aqui para mais um episódio do podcast Egrativê e hoje a gente vai falar sobre construção de audiência no Instagram. Todos os segredos, não é não, parça? Opa, vamos lá. A gente construiu a audiência de algumas marcas no Instagram, lá na Ingratitude. Então, a gente construiu a audiência do Gustavo Cerbasi. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha 15 mil seguidores. Mostra aí o arrobinha, quantos que ele tá hoje, tá? Acho que é mais de 1 milhão. Com as gêmeas do inglês, que a gente começou com elas tinham acho que 30 ou 50 mil. Hoje tá com 400 e pouco. English Yourself, que a gente começou com 0 também, tá com quase 500 mil. E o Jerônimo, que tem uns 600, 700 mil, mas ele já tinha uma audiência quando ele começou com a gente, e a gente ajudou ele aí a manter essa audiência, enfim. Estamos trabalhando nessa estratégia com ele. E eu, com essa comunicação que vocês estão vendo aqui, porque eu acho que eu sou a prova assim, tipo, sabe? Se ele conseguiu, qualquer um consegue. Eu tenho lá minha audiênciazinha de 80 mil seguidores no Instagram enquanto eu tô gravando esse vídeo. Aliás, me segue lá, @Rodrigo_Vinhas. @Ellen Salomão com 2 L's e underline no final. É isso aí. É isso aí. Segue a Ellenzita também. Enfim, a gente vai falar aqui de alguns elementos que te ajudam a construir audiência no Instagram. Em um dos nossos episódios, a gente falou sobre essa parada de escalar. Escala, como você faz para ganhar escala no digital. E não tem como você ganhar escala vendendo infoprodutos se você não ganhar escala na construção de audiência. Então eu vou falar aqui alguns elementos que eu acredito que ajudaram que a gente construísse essas audiências aí que somadas dão alguma coisa aí entre 2 a 3 milhões de seguidores no Instagram. Bom, o primeiro elemento e mais importante é o elemento da consistência. Você precisa estar lá todo dia. O Seth Godin, que é um cara super conhecido aí no marketing, ele passou 10 anos escrevendo um blog post todo dia. E aí um carinha foi lá e comentou alguma coisa do tipo assim, pô, mas esses seus posts nem são tão bons, assim, esses seus blogs, esses artigos não são tão bons assim. Ele falou, beleza, eu posso até não ser tão bom assim, mas eu tô há 10 anos escrevendo um artigo por dia. E você, tá fazendo o quê? Então, você dominar essa arte, né, que o pessoal fala em inglês, né, a arte do showing up, a arte de aparecer todo dia, isso é fundamental. Então, ao longo dos anos, a gente foi fazendo isso com os nossos especialistas. Eles todos os dias estão publicando conteúdo de qualidade. E não só publicando qualquer conteúdo, mas publicando um conteúdo que gera valor, um conteúdo que engaja. A outra coisa que ajuda muito na construção de audiência é você criar um conteúdo que seja compartilhável. Então, quando você criar aquele conteúdo, você pensa assim, não na hora exatamente. Se você conseguir fazer na hora, melhor ainda. Mas, principalmente depois que você produziu o conteúdo, ao você revisar, você consegue pensar, dá vontade de compartilhar isso com alguém? Eu mandaria isso para o meu melhor amigo? Eu mandaria isso para alguma pessoa que eu me importo? Eu acredito muito que você aprende, não na experiência, não enquanto você está fazendo, mas você aprende ao refletir sobre o que você fez. Então a gente conseguiu acelerar a construção dessa audiência todos os dias revisando o conteúdo que a gente publicou. Revisando o que a gente fez e pensando se aquilo era uma coisa legal para ser compartilhada. Outra coisa também... E aí vem um mito, né, Vinhas, que a galera pensa que tem que ter um conteúdo novo todos os dias. E não é assim, né? A gente trabalha muito com a repetição, né? A repetição dos nossos posts, não repetir o mesmo post, mas repetição do nosso conteúdo, né? Até as pessoas, elas aprendem por repetição. E aí essa revisão que você falou é sempre revisar aquilo que já foi feito, que já foi falado, aquele conteúdo que já foi entregue de uma maneira X, de outras formas. Como é que a gente pode entregar com um formato diferente, com uma abordagem diferente, para testar também, né? Uma coisa que ajuda muito é você criar proximidade com as pessoas. Então, elas conhecerem a sua história, os seus valores. No caso do Gustavo Cerbasi, que é um expert em finanças, todo mundo que acompanha ele sabe que ele é um cara muito família. Todo mundo sabe que o nome da esposa dele é Adriana, que os filhos dele, por exemplo, um chama Guilherme, a outra chama Carol, a outra chama Gabi, que ele é muito ligado em sustentabilidade. Então, a casa dele é uma casa inteligente. A gente até criou uma série no YouTube chamada A Casa Inteligente, que fala sobre essa coisa da sustentabilidade. Ele também é embaixador da Audi, dos carros elétricos. Então, esses elementos todos trazem proximidade da pessoa que está assistindo aquele conteúdo ali, que está consumindo aquele conteúdo com ele. Então, isso gera uma aproximação e a aproximação gera confiança. E para você aumentar a sua audiência, você tem que trazer esse elemento. Um outro item que ajuda muito
é você criar colaborações, você criar Boa. associação da sua marca com outras marcas. Então, mais uma vez, no exemplo do Gustavo, associação da marca dele com a Audi, associação da marca dele com o BTG. Ele também produz conteúdo com outras pessoas, então ele já fez lives, conteúdos com a Natália Arcuri, com o Thiago Nigro, com outras pessoas que estão ali no mesmo mercado que ele, e pessoas também que estão em mercados complementares ao dele. Então ele já gravou, por exemplo, com o Gustavo Borges, com pessoas que estão em outras áreas, mas que têm os mesmos valores que ele. Porque isso também comunica quem você é, com quem você está convivendo ali. Sim, para quem está começando, um caminho muito legal é justamente fazer essas colaborações com outras pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível, um pouquinho acima, né, assim, a questão de audiência, né? E uma outra coisa que ajuda muito no Instagram é a consistência nos stories. Bom, os stories, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, funciona assim, eles ficam disponíveis por 24 horas no ar. E o stories tem uma coisa muito legal, que ele fica com uma caixa ali para a pessoa mandar um direct para você. Então, você pode responder perguntas da audiência, por exemplo, com a caixinha de perguntas, como o Ícaro de Carvalho faz muito bem. E a partir daquilo, você começa a gerar uma conversa. E a venda, ela vem de um relacionamento. E todo relacionamento começa com uma conversa. É diferente de você fazer um post no seu feed e a pessoa comentar ali no feed para todo mundo ler. Não, ela manda uma mensagem diretamente para você. E muitas conversas saem dali. E a outra coisa muito legal também é que você pode mandar esse story para outra pessoa. Tem aquele aviãozinho ali para você compartilhar. Então isso ajuda muito na construção da sua audiência. E aí eu sei que tem sempre alguém que pergunta assim, mas quantas pessoas eu preciso ter, né? Quantas pessoas precisam me seguir para eu fazer o meu primeiro lançamento? E eu gosto muito do conceito dos 1000 fãs fiéis, né? Que você fala tanto. Explica aí pra gente. Sim, na verdade eu aprendi isso com o Kevin Kelly através de um livro do Tim Ferriss. Ele fala... Bom, pra quem não conhece o Tim Ferriss, ele escreveu aquele best-seller Trabalhe 4 horas por semana, que é uma bíblia aí pra galera que trabalha com empreendedorismo. E basicamente essa ideia do Kevin Kelly, depois eles até atualizaram falando que você só precisa, na verdade, de 100 fãs recorrentes, né? 100 fãs que compram sempre. Mas basicamente a ideia é a seguinte, mesmo se você tiver uma ideia que for uma ideia que só for aceita entre uma para cada 1 milhão de pessoas, ainda assim você tem 7 mil fãs em potencial. Então se a sua ideia for muito esquisita e só para 1 milhão de pessoas forem gostar daquela ideia, você tem 7 mil fãs em potencial. Então, basicamente, a ideia é assim, se você tiver 1000 fãs fiéis e eles gastarem $100 com você por ano, você vai ter $100 mil por ano. Então, sei lá, $100 mil seria, sei lá, 500, 600 mil reais, que já é muita grana. Mas para você ter esses 1000 fãs fiéis, você precisa ter pelo menos 10 mil pessoas te acompanhando, 15 mil pessoas te acompanhando, para você ter 1000 pessoas que realmente vão lá e compram. E claro que esse número pode ser diferente. Por exemplo, você pode ter só 500 fãs que te deem $200 por ano. Sim. Ou só 100 fãs que te deem $1000 por ano. Então, dependendo da conta que você precisa, né? E também, sei lá, não precisa ser em dólar, pode ser em real também, R$100 ou R$200. Quanto quer que seja, mas você pode brincar aí com esses números para pensar que você não precisa ter uma audiência de milhões. Estão escaladas para você ganhar dinheiro. Até o meu primeiro lançamento vendendo um produto meu, eu tinha na época 600 seguidores mais ou menos. Eu fiz um lançamento totalmente orgânico e a gente fez R$34 mil, assim. Então, olha só, tem muita gente que espera, né? Eu vou lançar quando eu tiver 10 mil seguidores ou quando eu tiver X mil seguidores. E não precisa, né? Na verdade, você pode ir colocando ali o pezinho na água muito antes. Eu gosto de pensar que, na verdade, isso depende de quanto é a sua expectativa de venda. E eu penso sempre num número de 1% de conversão. Então, assim, você quer vender 10 tickets? Então tenha pelo menos 1000 pessoas na sua lista de lançamento. Sim. Isso independe, na verdade, do tamanho da sua audiência. Mas falando em audiência no Instagram, eu colocaria como esses elementos os mais importantes. Primeiro, você ter consistência. Depois, você ter clareza de quais são os seus valores. No caso do Gustavo, que é o que eu dei de exemplo, os valores dele são família, sustentabilidade e planejamento financeiro. Depois, você gerar conversas com a sua audiência. Então, através desses stories, é um jeito muito fácil de você gerar uma conversa. A partir do momento que você gera uma conversa, você gera um relacionamento. A quarta coisa é você pensar no seu conteúdo. Aquele conteúdo que você criou,
você compartilharia ele? Você mandaria ele para sua mãe, para sua irmã, para o seu pai, para algum amigo próximo que tá buscando ali mais ou menos a mesma coisa que você? Acho que esses são os que eu lembro, assim. E aí eu vou acrescentar, então, o domínio da sua persona, do seu avatar. Então, ter uma comunicação muito bem alinhada, né, com quem você quer falar e atrair. A gente não pode se enganar com números, né? Mais vale uma rede social com 1.000 pessoas que são segmentadas para o nicho que você quer e para o produto que você vai oferecer, do que 10.000 pessoas que estão ali aleatoriamente. Então, isso é uma coisa muito importante também, né? E é claro, a gente não pode esquecer do tráfego pago, né? Da Sim, sim. distribuição de conteúdo, que é uma coisa um pouco mais técnica, enfim. Eu acho que é um caminho muito interessante para quem quer ter mais velocidade. É claro, quando a gente fala de lançamento é super importante, mas também é um fator que ajuda aí muito no crescimento de uma audiência no Instagram. Sim, o tráfego pago traz velocidade. Além disso, tem outro elemento que eu tinha citado, que é a colaboração, a transferência de autoridade, você gravar com outras pessoas. Por Sim. exemplo, enquanto eu tô gravando esse vídeo com a Ellen, esse vídeo vai pro meu canal e vai pro canal da Ellen. Então tem algumas pessoas que acompanham a Ellen, mas não me conhecem, algumas pessoas que acompanham meu trabalho, mas não conhecem a Ellen, e a partir desse vídeo, por exemplo, eles podem passar a seguir a Ellen, ou a audiência da Ellen pode passar a me seguir, e isso aumenta tanto a minha audiência quanto aumenta a audiência dela. Então, é bom para todos. Com certeza. E é isso aí, a gente fala sobre construção de audiência na nossa mentoria, é Grativer. Fala aí um pouquinho. Isso, eu tenho uma mentoria junto com a Ellen que se chama Grativer. E lá, um dos fundamentos que a gente ensina é o crescimento da sua audiência. Não só no Instagram, pode ser no YouTube, enfim, em qualquer plataforma que seja. Mas a importância de você ter audiência para você conseguir vender. Eu acredito muito que o fator audiência faz uma diferença enorme nos lançamentos. Se você quiser jogar seriado digital, ser mentorado pessoalmente por mim, pela Ellen, dá uma olhada lá no nosso site www.egrativer.com.br e lá a gente avisa quando que a gente vai abrir a nossa próxima turma da Egrativer. É isso aí, Tamo junto.